Olá, tudo bem? Considerando a renda fixa que a gente está vivendo já faz alguns anos, você já deve ter entendido que só com ela você não vai conseguir uma rentabilidade suficiente para uma aposentadoria tranquila lá na frente. Vai ser importante fazer um mix com a renda variável. Agora, o grande desafio da renda variável é como investir bem na bolsa. A estratégia matadora que todo mundo fala e todo mundo reconhece é comprar na baixa e vender na alta. Mas como é que se faz isso? E é isso que eu vou te explicar até o final desse vídeo de uma forma bem tranquila, tá certo? Dá para fazer e não tem nenhum grande mistério atrás disso. Meu nome é Alexandre Macedo, eu ajudo as pessoas a viverem o hoje e garantirem o amanhã a partir de um planejamento de vida e financeiro completo. Já vou deixar um recado também para quem acha que vai enriquecer comprando na baixa, vendendo na alta, que esqueça, essa não é uma estratégia de curto prazo. Pelo contrário, é parte da estratégia de um bom planejamento financeiro para o longo, médio, pelo menos médio prazo, tá bom? 10, 15 anos pelo menos. E é isso que a gente vai ver com muitos detalhes até o final desse vídeo. Mas olha, antes, para que tudo isso dê certo, é necessário que você já esteja com as suas finanças organizadas. Eu vou recomendar esse vídeo aqui em cima, tá certo? E também que você já tenha a sua reserva de emergência feita. A reserva de emergência não vai fazer parte dessa estratégia. Para você saber quanto precisa ter na sua reserva de emergência, aí eu recomendo esse vídeo aqui em cima, tá bom? O nome da estratégia que a gente vai falar, já antecipando com um pequeno spoiler, é alocação de ativos. É você, mais do que só investir na renda variável, você ter uma parte em renda fixa, uma parte na renda variável e fazer alocações ao longo do tempo para fazer um equilíbrio disso, sabendo a hora de comprar e a hora de vender na bolsa. Tá bem? A gente vai para o computador, que eu fiz uma planilha muito especial para explicar para você com calma como funciona isso daí. Depois a gente volta aqui no final. Então, pessoal, vamos aqui para a planilha. Eu vou explicar passo a passo como eu montei essa alocação de ativos para ficar fácil para você entender, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi pegar trimestre por trimestre qual foi a pontuação do Ibovespa. Então eu fui aqui de 1º de janeiro de 2005 até março de 2020, tá certo? Aqui no final eu coloquei 1º de abril de 2020, já vou explicar por quê. Veja que aqui na coluna E tem a rentabilidade do Ibovespa nesse trimestre. E como é que eu calculo? Eu pego quanto estava o Ibovespa no início de janeiro de 2005 e comparo com 1º de abril de 2005, no próximo trimestre. Como daqui para cá subiu, a rentabilidade foi positiva. Depois eu faço a mesma coisa para esse outro período. Comparo quanto começou o segundo trimestre de 2005, 26.612, e comparo com quanto iniciou o próximo trimestre. E aí você vê que ele foi negativo, né? Saiu de 26.600 para 25.051. Então foi negativo e por isso que a rentabilidade aqui está negativa. Legal. Por que eu fiz trimestre por trimestre, pessoal? Foi uma escolha minha. Eu estou trabalhando com alocação de ativos a cada 3 meses. Mas esse processo aqui funciona para qualquer período que você escolher, tá certo? Tá. Depois de pegar a rentabilidade, eu escolhi um valor aleatório de R$200 mil. Deixa eu vir mais para cá. Um valor de início de R$200 mil como um valor de início desse meu exemplo. E um valor de aporte de 5 mil para cada trimestre. Ou seja, no início de cada trimestre, eu vou aportar 5 mil reais. E aí sair daqui de 200 mil, com aquela rentabilidade que a gente viu na aba anterior, foi para 203.199,33 centavos. Depois eu apliquei 5 mil, e aí teve uma rentabilidade negativa, como a gente já tinha visto. E fui fazendo daí em diante. Tá bom? E o que aconteceu? Eu gerei esse gráfico trimestral aqui, que você pode estar identificando ele muito semelhante ao da Bolsa, naturalmente foi extraído de lá, mas com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, em 2008 ele não chegou no pico que chegou em 2008, dá para perceber, né, que ele teve aqui outros momentos, se você conhece bem de Bolsa. Se não, essa informação já é importante, já é suficiente. E o que foi que eu fiz depois disso? Pessoal, a alocação de ativos é uma alocação entre renda fixa e renda variável.
E o que eu fiz foi ir lá na calculadora do cidadão, do Banco Central, e peguei qual foi a rentabilidade nos trimestres da renda fixa de janeiro de 2005 até agora em março de 2020. E coloquei aqui, ó, rentabilidade de 4%, eu ia lá, pegava e trazia para cá. Até essa última rentabilidade que não deu nem 1% no último trimestre. Tá, para que eu fiz isso? Eu fiz isso para fazer essa comparação aqui, ó. Lembra que tinha 200 mil para a carteira do Ibovespa? Agora eu vou dividir esses 200 mil em metade alocado no CDI e metade alocado na carteira do Ibovespa. Isso aqui é 100% do CDI, tá bom, pessoal? Então, olha o que eu fiz. Coloquei 100 mil aqui, 100 mil aqui. Peguei a rentabilidade que a gente já tinha visto lá naquela primeira aba. Fiz a rentabilidade aqui em cada um desses pontos. A mesma coisa eu fiz com a renda fixa. Só que aí, ao invés de eu fazer uma alocação direta no Ibovespa, agora eu tenho que fazer a alocação ou na renda fixa ou na minha carteira do Ibovespa. E o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui a alocação naquele que está menor. Perceba que 101 mil é menor que 104 mil, então eu fiz a alocação desse lado. Eu coloquei essas setinhas aqui para facilitar a sinalização, né, para indicar aonde foi feito o aporte. E fui de novo. Aqui terminou 100 mil e aqui 108 mil. Eu fiz a alocação, então, aqui de novo na renda variável. No final desse trimestre, o que foi que aconteceu? A renda variável já estava à frente da renda fixa. E para onde foi a alocação? Veio para cá. E eu fui fazendo ponto a ponto isso, tá bom? E fui fazendo. Você percebe que eu voltei a alocar aqui na renda variável, ou seja, aqueles 5 mil reais voltaram a ser aportados aqui depois da queda de 2008. E vim em seguida. Voltei a alocar na renda fixa por esse período inteiro, e olha que interessante. E agora que as pessoas vão precisar de muito equilíbrio emocional. De 1º de julho de 2011 até 30 de junho de 2019, essa planilha indicou que eu comprasse única e exclusivamente o quê? Bovespa. A carteira que estava mais para trás, que era a carteira da renda variável. E eu só voltei a comprar renda fixa nos últimos trimestres, exatamente quando a bolsa disparou. Vê como é que é interessante. Nesse período aqui, foi onde o Brasil teve maior crescimento de número de novos investidores. E essa planilha fez com que o investimento fosse feito na renda fixa. Tá certo, você pode estar me perguntando, isso funciona ou não funciona? Então vamos vir aqui para essa aba. Antes de eu ir para essa aba daqui, para mostrar como fica o gráfico, percebam que, utilizando essa estratégia, é o que está acontecendo. Enquanto a bolsa estava abaixo, rendendo menos que o CDI, eu estava comprando bolsa. Depois, eu passei a comprar renda fixa, quando a bolsa estava em alta. Voltei a comprar bolsa de valores, naquela queda de 2008. Comprei renda fixa e depois, como a renda fixa estava num crescimento muito bom, eu comprei só renda variável. O que eu estou fazendo nesse período aqui? Comprando na baixa. E parei de comprar na alta. Tá vendo que eu parei de comprar na alta? Entendeu que isso já é parte de uma estratégia? Vamos ver como é que fica esse gráfico. Olha só, a linha azul que a gente já tinha visto é o Ibov. Olha ela aqui, subindo. Mas olha o que acontece no longo prazo com aquela nossa alocação de ativos, metade de renda fixa, metade de renda variável. Ele fica atrás por um tempo, enquanto a renda variável dispara, mas olha o que acontece a partir desse zigue-zague aqui. Ela vai cada vez mais se distanciando. Em algum momento a renda variável dispara, a alocação de ativos continua sempre na frente. Você percebeu aqui a força dessa estratégia? Mas você pode também estar se perguntando, ué, e quando é que eu vou vender na alta? Ótimo. E aí a gente criou uma outra estratégia, né? Que é essa que eu vou explicar aqui. Essa estratégia é a mesma da anterior com uma pequena alteração. Veja que eu coloquei 100 mil na carteira de renda fixa, 100 mil na carteira de renda variável. Eu continuo fazendo os aportes de 5 mil trimestralmente para o lado que está ficando para trás, mas eu coloquei essa informação aqui, tá vendo? Percentual em CDI, percentual em bolsa. E coloquei uma regra a mais aqui. Essa regra indica o seguinte,
Se a minha renda fixa ficar abaixo dos 45%, eu vou lá na renda variável e pego 5% da renda variável e jogo na renda fixa. E a mesma coisa acontece na renda variável. Se ela ficar 5% abaixo da renda fixa, eu vou na renda fixa, pego 5% e coloco aqui na renda variável. Veja o que acontece. Aqui não acontece nada, 48, 50, 45. Primeiro alerta. A renda fixa ficou com 43% e a renda variável com 56%. Mais do que isso até. E olha o que eu faço. Eu pego 5% desses 236 e jogo aqui. Veja que saiu de 236 para 224, 5% a menos. E aqui ele ganhou aquele 5% e mais os 5 mil do aporte mensal. E eu vou fazendo isso. Olha, novamente, a bolsa subiu demais e a proporção saiu de novo dos 50%, ficou em 44%. Eu faço a mesma coisa. E vou avançando. Quando chega no período daquela queda lá em 2008, inverte o lado. Eu passo a tirar 5% da renda fixa e colocar na renda variável, além dos aportes de 5 mil trimestrais. Mesma coisa, e a gente vai vendo a repetição aqui. Passam 2 trimestres e o que acontece? A renda variável fica em 55,82 e a renda fixa abaixo dos 45. E aí eu tiro 5% daqui e jogo para cá. E eu vou fazendo esse equilíbrio. Nessa hora, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo na alta. Quando eu tiro dinheiro da renda variável e coloco na renda fixa, é porque a renda variável passou do seu ponto de referência máximo, que era 5% acima dos 50%. Mesma coisa aconteceu aqui, né? Eu tive que comprar renda variável, porque a renda fixa tinha disparado e a renda variável tinha ficado para trás. Mesmo ponto aconteceu aqui, também aqui, também aqui e também aqui. E vejam que interessante. Nessa crise que a gente teve, ou nessa grande subida da bolsa, eu comprei renda fixa e comprei renda fixa rebalanceando a carteira. Você pode estar se perguntando, pô, mas aí você perdeu a alta, né? Vamos ver qual é o resultado disso na prática. Esse CDI mais IBOV ativo é esse gráfico laranja aqui. Vê como no início ele é igualzinho ao anterior. Claro, não estava tendo venda, né? Venda na alta nem compra na baixa, né? A gente só estava utilizando os mesmos parâmetros de alocação trimestral. Mas veja depois, olha a subida, olha o distanciamento e o quanto ele vai se beneficiando com essa realocação ativa. Esse trimestre agora, eu acabei de fazer mais uma realocação. Eu acabei de tirar dinheiro da renda fixa e coloquei na renda variável. E a gente vai poder ver isso no final desse trimestre. Tá bom? Entendeu essa alocação de ativos? Você pode estar com várias perguntas aí. Você pode estar pensando, eu não investiria num CDI, não existe CDI com 100% de liquidez por tanto tempo, eu não faria essa escolha de renda fixa, eu teria escolhido uma carteira de administração direta e não um ETF, como o BOVA11, que é o mais perto da carteira do IBOV. Você pode estar pensando várias coisas, mas eu tenho certeza que você entendeu o modelo, né? A importância de você conseguir ir rebalanceando sua carteira e como essa é uma estratégia vencedora no longo prazo. Tá bem? Se você teve qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E aí, hein? Gostou da estratégia? Viu como é mais importante você ter uma visão de longo prazo e sabendo a hora de fazer o equilíbrio aqui na baixa e a venda aqui na alta, em uma das estratégias? Mas olha, pessoal, falando assim, é mais simples do que parece. Porque quando a bolsa está caindo, é muito difícil a pessoa continuar comprando. Eu falo isso por experiência que eu própria, lá no meu início era assim, eu ficava mais receoso. E também agora que eu estou vendo os meus clientes com muita dificuldade de comprar. Tá bom? Agora que a bolsa caiu de 120 mil, bateu lá nos 60 e poucos mil pontos e agora está girando em torno de 80 mil, agora no início de maio. Então é uma estratégia de controle emocional e de médio e longo prazo, mas você viu que é muito simples implementar. Tá bom?
Gostou do vídeo? Ó, pessoal, se você gostou, compartilha com seus amigos, curte ele aqui, se inscreve no canal. Tem muito mais coisa vindo aí no curto prazo, tá certo? Estou preparando mais vídeos com conteúdo denso e importante para você conseguir se aprofundar. Legal? Conta comigo.